propriedades dos radicais. Propriedades dos radicais. Mas só podemos aplicar essas propriedades quando os radicandos forem positivos. Quando os radicandos forem positivos. O que são radicandos? Radicandos são esses numerais ou números que ficam dentro da raiz. São esses números que ficam dentro da raiz. Então, esses são os radicandos. Então, a primeira propriedade dos radicais é a propriedade da mudança de índice. O que diz essa propriedade? Diz que se eu simplificar o índice, também eu tenho que simplificar o expoente. Se eu simplificar o índice, eu também tenho que simplificar o expoente. Ou seja, se eu mudar o índice, também tenho que mudar o expoente. Com isso, eu facilito a solução da questão. Então, nós temos aqui 4 exemplos. Letra A. Letra A, eu tenho aqui a raiz. Então, nosso índice 4, radicando elevado ao expoente 8. Então, nós vemos aqui que o 4 é múltiplo de 2. O 8 também é múltiplo de 2. Então, nós podemos dividir o 4 e o 8 por 2. 4 e 8 por 2. Então, fazendo isso, nós vamos ter 4 dividido para 2 dá 2. 8 dividido para 2 vai dar 4. 4 dividido para 2 vai dar 2. 8 dividido para 2 vai dar 4. Então, nós temos raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Nós sabemos que 2 elevado à quarta é quanto? 2 elevado à quarta. Quantas vezes eu vou repetir o 2? 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta, raiz quadrada de 16. Como é raiz quadrada, e a raiz quadrada não aparece esse número aqui, o índice. Raiz quadrada não aparece o índice. Por quê? Porque eu sei que aqui dentro já tem 2, porque é raiz quadrada. Então, a raiz quadrada não aparece o 2. Então, eu tiro esse 2 daqui. Tá? Esse 2 não precisa aparecer. Ok? Então, eu tenho raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê que eu sei que é 4? Porque 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Ok? Então, raiz quadrada de 16 é 4. Ok? Então, vocês observam que se nós simplificarmos o índice e o expoente, facilita a solução da questão. Ok? Letra B. Letra B. Nós temos 6 e 4. 6 dá para dividir por 2 e 4 dá para dividir por 2. Tem que ser o mesmo número. Ok? Que eu simplifico. Então vai ficar assim. 6, 10 a 4. Aí eu posso dividindo
dividir por 2. E aqui dividir por 2. Então nós temos a raiz. 6 dividido por 2 dá 3. Vou apagar aqui. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, nós temos 10 elevado ao quadrado, ou 10 elevado a 2. Ok? Então, aqui nós temos raiz cúbica. 10 elevado a 2 é 100. No caso aqui eu não posso tirar raiz cúbica de 100. Então, termina aqui mesmo, tá? Se fosse raiz quadrada dava para tirar raiz quadrada de 100. Raiz cúbica não dá, então termina aí. Ok? Letra C. Então 10 no índice, 15 no expoente. 10 dá para dividir por 2, mas 15 não dá. 15 dá por 3, mas 10 não dá. 10 dá por 5 e 15 dá por 5. Então vai ser por 5. Porque tem que ser o mesmo valor para os dois. Então 10. Então vou dividir 10 e 15. Ok? Tem que ser o mesmo valor. Repetindo aqui, 10 dá por 2, mas 15 não dá. 15 dá por 3, mas 10 não dá. Mas os dois dá para dividir por 5. Então nós vamos dividir por 5. Dividindo por 5. Então fica 10 dividido para 5 dá 2. 15 dividido para 5 dá 3. Então aqui nós temos 7 elevado à terceira. 7 à terceira. 7, 3 vezes. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 4, 28. Com 6, 34. Então, 7 a terceira, 343. Colocamos esse valor no lugar do 7 a terceira, 343. Então, a letra C fica assim. Eu não posso tirar a raiz quadrada de 343. Não vai dar uma raiz quadrada exata. Então, termina aí. Se eu não puder tirar a raiz quadrada, termina aí. Letra D. Letra D. Eu tenho raiz quarta de 7 elevado à sexta potência. Então, o 4 dá para dividir por 2. O 6 também dá para dividir por 2. Então, vamos simplificar o índice e o expoente. Fazemos a raiz aqui, fica 4, 7 a sexta. Então, vamos dividir em cima o índice e o expoente por 2. Por 2. Dividir por 2. Dividir por 2.
Então, vai ficar 4 dividido para 2 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2. 6 dividido para 2 dá 3. 6 dividido para 2 dá 3. Então, né, ficou igual a essa. Nós sabemos que vai dar esse valor. Raiz quadrada 343. Então, com isso, nós aplicamos a primeira propriedade dos radicais, que é a propriedade da mudança de índice. Eu mudando o índice, eu também mudo o expoente e facilito a solução da questão. Agora nós vamos para a segunda propriedade dos radicais. A segunda propriedade que nós vamos estudar é a propriedade do radical de um produto. Propriedade do radical de um produto. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte: quando nós temos um produto dentro do radical, quando nós temos um produto dentro do radical, ou seja, uma multiplicação, quando nós temos uma multiplicação dentro do radical, nós podemos transformar o radical de um produto em um produto de radicais. Nós podemos transformar o radical de um produto em um produto de radicais. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar cada valor desses dentro do seu próprio radical. Então vai ficar assim: o 4 dentro de um radical vezes o 25 dentro de outro radical. Ok? Então a segunda propriedade é isso. Quando eu tenho o radical de um produto, eu posso transformar esse radical de um produto em um produto de radicais. Em um produto, multiplicação, correto? Em um produto de radicais. Ou seja, eu posso dividir, né, essa multiplicação de 4 vezes 25 em duas separadas. Ok? Cada um na sua raiz. Tá? Então aqui eu tenho radical de um produto e aqui eu tenho um produto de radicais. Ok? Com isso, nós podemos resolver da seguinte forma: raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4, 2. Vezes raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 5, 10. Letra B. Aqui eu tenho o radical de um produto e nós vamos transformar em produto de radicais. Então vamos fazer duas raízes. Na primeira nós colocamos 16 e na segunda 36. Ok? Então, produto de radicais. Radical de um produto, transformamos em produtos de radical. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Vezes raiz quadrada de 36 é 6. 4 vezes 6, 24. Letra C. Eu tenho esse produto dentro da raiz. Vamos colocar
cada um na sua raiz. Então fica 3 vezes 7. No caso aqui não dá para tirar a raiz quadrada de 3, nem raiz quadrada de 7. Então fica dessa forma. Aqui eu tenho 3 números dentro da raiz. Correto? Então vamos colocar cada um na sua raiz. 1, 2, 3. Então, multiplicação. Ok, então vai ficar 3, 8 e 5. Então nós transformamos esse radical de um produto em produto de radical. Ok? Em produto de radical. Então vocês observaram que é bastante fácil. Ok? Agora nós vamos para a nossa terceira propriedade. Propriedade do radical de um quociente. O que diz essa propriedade? Quando nós temos um radical de um quociente, nós podemos transformar esse radical de um quociente em quociente de radicais. Quando nós temos o radical de um quociente, nós podemos transformar esse radical de um quociente em quociente de radicais. Como é que é isso? Nós podemos fazer da seguinte forma. O 4 em cima e o 9 embaixo. Então fica assim. Radical de um quociente em quociente de radicais. Ok? Radical de um quociente, quociente de radicais. E podemos resolver normalmente. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Certo? Letra B. Temos o radical de um quociente, vamos transformar em quociente de radical. Então, vai ficar o 5 em cima e o 3 embaixo. No caso aqui não dá para tirar raiz quadrada de 5, nem raiz quadrada de 3. Então, termina aí. Letra C. Raiz cúbica desse quociente. Vai ficar como? Raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 7. Tá aí. Muito fácil, certo? Radical de um quociente, quociente de radical. Ok? Bom, pessoal, então, por hoje nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido o assunto. Se você gostou da aula, dê o like. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Prestigie a nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar que eu responderei com o maior prazer. Ok? Bons estudos, boa aula e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.